Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Videoaula esta dedicada a você, que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público, bem proximamente aí o concurso do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos, né? Essa série aí, Resolução de Questões, hoje tratando de markup e preço de venda, né? Lembrando que na aula 63 nós falamos sobre a parte teórica, com exercícios de assimilação e de fixação sobre preço de venda, né? Então, a importância vital. É um prazer imenso ter você aqui novamente no meu canal. Já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permite que nada, absolutamente nada, distraia a sua atenção. Pense sempre, estudar é preciso, somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, né? Se você está interessado nesse assunto, é de importância vital que preste bem atenção. A nossa agenda é a resolução de questões de custo, contemplando markup e preço de venda à vista, né? Oportunamente lançaremos uma aula também com markup e preço de venda a prazo, né? Hoje nós temos aí algumas questões sobre esse assunto de suma importância. Se você gosta deste assunto, está interessado, deixe seu like para receber as atualizações do canal. Inscreva-se, que é importante, e muito mais importante ainda é divulgar nas suas redes sociais, ajudar o crescimento do canal. Agradeço desde já a sua atenção nesse sentido. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, ammercedes@gmail.com, ou comente lá na própria área do YouTube, ok? Vamos lá. Analise os dados da empresa Santíssima S.A. a seguir e responda as questões 1 a 3. Tributo sobre vendas, incidente sobre preço de venda, 18% de ICMS, PIS 0,65, Confis 3, demais dados incidentes sobre preço de venda, comissão de vendas 2%, despesas comerciais 5%, despesa administrativa 7%, e o lucro que ele quer, que ele deseja 20% sobre o preço de venda, né? Então, vamos lá. Veja, antes de a gente começar a resolver essas questões, a 1, 2 e 3, é importante que a gente relembre um pouquinho. Lá na aula 63, nós falamos o que era markup, né? Representa o percentual. É importante que o markup ele depende muito do método de custeio que você está usando, né? Atenção para você não confundir markup com lucro, né? Na verdade, o markup já contém o lucro embutido, né? Quando você multiplica ou divide. O markup pode ser como divisor ou multiplicador. É interessante que você assista a esta aula, cujo slide eu coloquei aqui como chamamento, né? Para você dar uma olhadinha lá, 63, a parte teórica, com exercício de assimilação e de fixação, ok? Vamos lá, a primeira questão. Calcular o markup como divisor. A gente viu lá que o markup pode ser multiplicador ou pode ser divisor. O primeiro é como divisor, né? Considerando que a empresa utiliza o método de custeio por absorção, né? Basicamente, você vai considerar que no preço, dos 100% que você está cobrando o seu preço, você vai ter que deduzir logo de cara para achar o markup, que é 100% o preço que ele está lá, você vai deduzir esses percentuais que estão compondo aqui o seu markup. 18% de ICMS, 0,65% de PIS, 3% de Confins, 2% de comissão de vendas, 5% despesas comerciais, 7% despesas administrativas e 20% o lucro que você quer antes do imposto de renda, o LAI, né? Lucro antes do imposto de renda, ok? Se você calcular isso tudo aqui, está em percentual, tudo em percentual, dá 44,35%, né? Então, o markup divisor seria considerar 44,35% ou em índice, né, o coeficiente 0,4435, tá? Esse seria o markup divisor. E se eu for calcular o markup multiplicador, né, você vê que a questão é simples, né, mas você precisa estar bastante antenado com isso. O markup multiplicador, você considera, adotando ainda custeio por absorção, você vai ver que é pegar o markup divisor, no caso, né, e fazer 1 sobre ele, o inverso dele, né? Então, o markup multiplicador é o inverso do markup divisor. Então, 2,254779. Isso quer dizer o quê? Se eu vou calcular o preço de venda conhecendo o custo e vou usar o markup divisor, eu simplesmente vou dividir o custo por esse markup, ou seja, dividiria por 0,4435. E se eu vou querer usar como markup multiplicador, simplesmente eu vou multiplicar por 2,25479, né?
Vamos ver a questão seguinte sobre este assunto ainda, né? A questão seguinte reza sobre isso, né? E se ela adotasse custeio variável, como seria feito os cálculos nas questões 1 e 2? Ou seja, como seriam os markups multiplicador e divisor, ou divisor e multiplicador, no caso, né? Simplesmente você teria que levar em consideração aquilo que você não considerou no cálculo do markup, se os custos diretos fixos em percentual sobre o preço de venda ou sobre a receita de venda quando do cálculo do markup. O resto seria totalmente igual, né? Então, você começa a perceber, se eu vou calcular como custeio variável, eu tenho um markup um pouquinho maior, né? Porque o markup, na verdade, vai ser um pouquinho menor no caso, né? O divisor, né? No caso. Porque eu estou considerando os custos fixos, os custos indiretos fixos, né? Que eu não considerei no custeio por absorção. Vamos lá, agora, outra questão interessante, né? Tomando como base as questões anteriores e considerando o custo unitário do produto Y, né, calculado por absorção, seja 50, quer dizer, você sabe que ele custou para você 50, quer seja eu comprando ou fabricando, né? Então, vamos responder as questões. Calcular o preço de venda à vista com base no markup multiplicador, né? Como é que seria, né? Então, o preço de venda à vista seria o custo vezes o markup, né? Então, quando a gente pensa nisso, é bom a gente não se esquecer nunca daquela figurinha que nós tratamos na aula teórica, né, que eu tenho aqui, o preço de venda, né? Mas aqui o dele está embutido aqui o custo, né? A parcela aqui de custo, os custos aqui. Aqui dentro eu vou ter o lucro, aqui pode ser lucro com tributação ou sem tributação, aqui dentro eu vou ter, evidentemente, as demais despesas que eu não considerei no custo, né? E outras coisas, outras despesas mais, e aqui eu tenho o preço de venda, né? O preço de venda é esse conjunto todo aí que a gente está vendo, né? Então, o markup, se eu vou considerar o markup como preço de venda, né, como multiplicador, simplesmente eu vou pegar este custo aqui e multiplicar por ele para ter exatamente este preço de venda, né? E nele já está embutido tudo aquilo que eu estou querendo, né? Então, na verdade, quando eu penso em preço de venda, eu estou pensando que é 50 vezes 2,25479, que é o markup multiplicador que a gente viu nas questões anteriores, né? Então, basicamente isso aí. Então, o preço de venda seria 112,74. Então, esse preço de venda 112,74 ia considerar aquele lucro que foi dito lá de 20%, mais que aqueles tributos, mais os demais itens não considerados e assim por diante. E se eu considerar o markup, o preço de venda com markup divisor, né? Em lugar de eu multiplicar, eu vou fazer a mesma operação, né? Mas vou dividir pelo markup divisor, né? O markup divisor a gente viu foi 0,4435, né? Com o inverso dele dá 2,25479, né? Então, dividiria por 0,4435 e nós iríamos encontrar também o mesmo preço de venda, ou seja, 112,74, né? Então, interessante que é bastante simples você calcular o preço conhecendo o markup. Isso é que as empresas fazem. Elas sabem o markup e simplesmente quando compra alguma coisa, quando fabrica, ela sabe o custo, é multiplicar ou dividir, você vai ter, evidentemente, o preço que deve ser vendido, né? E aí, e se decompormos o preço de venda à vista, poderemos comprovar que o lucro é de 20% sobre o preço de venda à vista calculado? Essa é a questão. Então, simplesmente vamos fazer a prova dos 9, né? Preço de venda à vista 112,74, menos ICMS 18% de 112 dá 20,29, menos PIS 0,65 de 112,74 dá 0,73, menos o CONFINS, né, 3% de 12,74 dá 3,38, igual o preço de venda à vista sem tributos, 88,34, né? E aí eu vou colocar menos a comissão de vendas, que é 2% sobre 112,74, dá 2,25, vai ter o preço de venda à vista líquido, né? O preço de venda à vista líquido, né? Com essa, uma mini DR, né? Uma DR bem simplificada em cima do preço de venda. Menos o custo, que foi 50, para a gente custou 50, né? Igual a margem de lucro bruta. Então, a margem de lucro bruta teríamos 36,09. Se eu tirar aqui as despesas administrativas, que é 7% de 112,74, dá 7,89. Se eu tirar aqui as despesas comerciais, 5% de 112,74, dá 5,64. E aí eu tenho o lucro antes do imposto de renda, 22,56.
E se você levar em consideração que nós queríamos 20% sobre o preço de venda à vista calculada, então 20% de 112,74, que é o preço de venda à vista, dá aproximadamente 22,56. Porque aqui no meio você perdeu algumas coisas, uns casinhos decimais, se você for calcular mesmo, dá 22,55, uma perda aqui, mas é praticamente correto, né? 22, aproximadamente 22,56. E com isso nós comprovamos que tudo aquilo que foi feito com o markup, considerando aqueles dados sobre tributos incidentes e demais itens incidentes sobre o preço de venda, está correto, né? Todos os cálculos estão corretos, né? Ok? Questão interessantíssima. Lembre que nós vamos lançar a próxima aula, a videoaula 16, com o preço de venda a prazo, né? Como é que eu levo em consideração a prazo? Estou parcelando, tem juros embutidos, ou seja, tem custo financeiro, né? Não deixe de assistir. Então, se você gostou desta aula, né, elucidando aí um caso específico, né, com algumas questões sobre preço de venda e markup, deixe seu like para receber todas as atualizações, inscreva-se no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço desde já a sua colaboração com o canal. Qualquer dúvida, mande por meu e-mail ou, evidentemente, comente lá na área do YouTube específica, né? Então, foi muito bom ter você aqui mais uma vez, ok? Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida, você já sabe como entrar em contato comigo. Lembre-se que estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Mas acredite em você, você é capaz. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.